Jeremias capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas me acompanhe qualquer que for a versão que você tiver acesso. O texto sagrado diz: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém. Meu Deus, suplicamos graça, favor, liderança do Senhor por meio do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra alcance não apenas a mente, a razão, mas que ela alcance o coração. Que ela venha carregada de entendimento espiritual, que ela produza a resposta devida, que ela, ó Deus, possa de fato cumprir o propósito que o Senhor tem predeterminado para esse tempo. E desde já nós te damos glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: como saber se confiamos em Deus? Mas também é uma instrução, é uma orientação, é uma declaração que vem sem o ponto de interrogação. Como saber se confiamos em Deus? Eu quero que você possa avaliar esse texto do profeta Jeremias junto comigo. Ele fala de dois tipos de pessoas e daqui a pouco nós vamos falar delas em contraste um com o outro. Um é aquele homem que é chamado de maldito. Maldito o homem que confia no homem. Mas depois temos outro, de quem a Bíblia diz: bendito aquele que confia no Senhor. No entanto, depois de falar a respeito desses dois tipos de pessoas, nós lemos já no final, no verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É depois dessa afirmação de que o coração é enganoso, de que ele é corrupto, de que há dificuldade de entendê-lo, que Deus afirma: eu, Senhor, sondo o coração. Em outras palavras, ele está dizendo: você tem dificuldade de fazer uma leitura do seu coração, porque ele tem a capacidade de te enganar. Mas Deus está dizendo: o seu coração não me engana. E eu sondo o seu coração, e eu sei exatamente o que é que está dentro de você, mesmo que você tenha dificuldade de saber. Então a declaração de Deus vem como um complemento, não só contraste. Aí ele diz: eu provo os pensamentos. Por que é que Deus sonda o coração e prova os pensamentos? E diz: eu quero tirar para o lado de fora o que eu enxergo do lado de dentro, para que você veja pelo lado de fora aquilo que você não consegue ver pelo lado de dentro. E diz: eu sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. De acordo com essa declaração de Deus, a dificuldade que nós temos de ver o coração, e ele não tem, ele dará um meio seguro de sinalizar. Como? Retribuindo o que ele enxerga dentro de nós, mesmo que nós não enxergamos, do lado de fora, nas circunstâncias. E há toda uma lógica e uma coerência por trás disso, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. Porque a Bíblia fala de um homem que confia no Senhor e por isso é chamado de bendito, a bênção o acompanha. Mas a Bíblia fala de um homem que confia no homem, mas aparta seu coração do Senhor, não confia em Deus. Em vez da bênção o acompanhar, a maldição o acompanha. Talvez eu e você não consigamos olhar para dentro do coração e decidir sozinho se confiamos em Deus ou não. Mas se Deus retribui a confiança ou a falta dela, aquele que enxerga o que está dentro de nós está tentando sinalizar.
Ao meu entender, essa sinalização não é mera retribuição, quase como que no sentido de não há mais nada a ser feito. Mas essa sinalização, se mostrar que estamos no caminho errado, ela nos permite consertá-lo. Ela nos permite ajustá-lo. Então não é uma mera retribuição, falando daquele que confia no homem, portanto é maldito, como se Deus apenas estivesse fazendo pirraça, dizendo agora eu vou perseguir você e você vai se ver comigo por não ter confiado. Mas essa sinalização permite, se eu e você checamos que estamos ali na lista dos que confiam, garantir que a gente não se aparte desse caminho. Mas se conferimos que estamos na lista daquele que é acompanhado pela maldição, isso nos permite consertar os nossos caminhos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então ele cita Abacuque 2,4 quando diz: o justo viverá da sua fé. Toda a nossa caminhada por Deus é baseada em fé. E a Escritura o tempo todo nos exorta que nós não podemos abandonar a nossa confiança. Somos chamados a confiar em Deus, portanto não estamos falando de um assunto secundário ou periférico. Estamos abordando algo que toca o cerne do relacionamento com Deus, que é a confiança. Agora, é importante a gente perceber que há textos que sinalizam que bênção ou maldição podem vir pela presença ou ausência da obediência. Como Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15, Deus diz: a vida e a morte, a bênção e a maldição eu coloco diante de você. Ele diz: se você me obedecer, bênção; se desobedecer, maldição. E Deus sinaliza: escolha direito, escolha bênção, escolha vida. Mas a confiança, assim como a obediência, também é um fator determinante para nós andarmos nesse lugar. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir o termo maldição. Outro dia um falou: pastor, esse termo me incomoda. Eu falei: o problema é seu, resolva, o seu problema e lide com isso. Eu falei: eu poderia escolher o termo juízo. Eu poderia, na perspectiva do povo de Deus, quando Deus fala de maldição, usar o termo correção, que é ainda mais suave do que juízo. Porque mesmo quando Deus aplica juízo, Ele está manifestando oportunidades de que a misericórdia seja abraçada antes de que um juízo final se estabeleça. Por exemplo, por meio do profeta Ageu, Deus diz no capítulo 2 e no verso 17: eu feri vocês. E no fim o desabafo de Deus é: mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim. Em outras palavras, porque Deus os feriu, não porque queria vingança, mas porque queria conserto, queria recuperar, restaurar o coração do seu povo, o relacionamento deles. Quem está entendendo? Mesmo quando Paulo libera um nível de juízo assustador para nós, para aquele moral de 1 Coríntios capítulo 5, ele diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele termina dizendo: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Portanto, a palavra maldição, embora assustadora para muitos de nós, ela está relacionada com o juízo, ela vem na perspectiva de correção, e ela ainda é, na grande maioria das vezes, uma oportunidade de conserto. Então, se te ajudar a não ter um bloqueio enquanto eu abordo o assunto, trocá-lo na sua cabeça quando me ouvir falar maldição, por correção, que você o faça. Mas eu não posso negar a presença dela na Escritura e na nova aliança, no tempo da graça. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Escritura diz: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. A Bíblia fala de bênção e maldição no Novo Testamento, no contexto de corresponder ou não com Deus. Outro dia alguém falou para mim: o autor de Hebreus está falando de terra. Eu falei: não, lê os versículos anteriores. Ele está falando de crente bom e crente ruim, crente que está de pé e crente que caiu, crente que corresponde com Deus e crente que não. Aí ele entra com a alegoria da terra. Como sabemos que é a alegoria? Ele diz: o seu fim é ser queimado, a terra não queima. Então que incinerador você acha que é isso que está em questão? Então, o contexto de bênção e maldição existe, e nós precisamos entender que a confiança ou não, ela será determinante. Então eu gostaria de fatiar em três partes, três fundamentos, essa nossa breve reflexão. A primeira é reconhecer a diferença de atitude dos dois, do bendito e do maldito. Depois que a gente fizer essa distinção de atitude, eu quero em primeiro lugar
destacar o que a Bíblia sinaliza nessa ordem, na ordem que vem por meio de Jeremias, os sinais da maldição. Depois disso, em segundo lugar, como segundo tipo de sinal, mas como terceiro tópico, os sinais da bênção. Então vamos lá. Quando eu olho para esse texto e vejo a declaração: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia. Outra versão diz: se aparta do Senhor. Nós precisamos colocar os pingos nos is. Um dia eu estava corrigindo um líder, anos atrás, nosso, que demonstrava uma dificuldade enorme de confiança nas pessoas, na hierarquia de liderança, para cima, para baixo, nos seus iguais. E a gente foi abordar o assunto com ele. Ele replicou na hora: a Bíblia diz, maldito homem confia no homem. Eu falei: você vai generalizar isso? Então eu vou colocar em prática. Não confio mais em você para nada, vou retirar de você tudo que lhe confiei. Ele arregala os olhos. Eu falei: agora não vale a sua aplicação do versículo. Na hora de a gente chamar a sua atenção, o versículo existia. Na hora de eu usar o mesmo argumento para você, não vale. E eu olhei para ele e falei: para com essa bobagem. Quando a Bíblia fala de confiar nos outros como algo errado, é a troca. Não está dizendo que nós não podemos envolver confiança nos relacionamentos, mas fala de alguém que confia nos outros a ponto de se apartar do Senhor. Então o grande problema não é a confiança que ele está exercendo no homem, é usar isso como uma forma de levá-lo a deixar de confiar em Deus. O grande problema é a desconfiança em Deus, não é a confiança no homem. Ou seja, é a confiança que leva a uma substituição, a uma não necessidade de confiança em Deus. Então, se nós pautarmos isso, fica mais fácil perceber que o assunto está todo relacionado com Deus. Isso não significa que seja errado aceitar ajuda humana. Errado é a troca, substituí-lo. Agora, quando eu e você pensamos nessa perspectiva, falando ainda de atitude, eu acredito que um belo exemplo a ser considerado aqui está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 7 a 9, e diz respeito ao rei Asa. O texto sagrado diz: naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, está falando de algo que aconteceu antes, outrora, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Antes desse relato, quando houve essa guerra contra os líbios, os etíopes, a Bíblia diz que o rei Asa confiou em Deus, e Deus operou um grande livramento. Porém, mais adiante, em vez de confiar no Senhor, ele preferiu fazer uma aliança com o rei da Síria e dizer: eu me garanto por aqui, e deixou Deus lá de fora. É nesse momento que a advertência vem: você confiou no rei da Síria e não no Senhor. O problema não é a confiança no homem, é a troca da confiança em Deus pela ajuda de outros, a ponto de descartarmos o Senhor. Agora, Deus estava advertindo ele, dizendo: esse cara que você acha que virou seu aliado, é com ele que as guerras vão rolar. Daqui para frente, ele será o seu problema. E você me trocou a solução desse e de todos os problemas. Então agora você está por conta. A afirmação que vem no versículo 9: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte. Para quem? Para aqueles cujo coração é totalmente dele. A expressão passam os olhos por toda a terra, ela indica simbolicamente que Deus está procurando o quê? Gente que o leve a sério, que confie nele de todo o coração, porque é para esses que Deus vai se mostrar forte. Ele não vai mostrar sua força para todo mundo. Não é todo homem, toda pessoa que um dia decidiu estabelecer um relacionamento com Deus, que só por causa disso vai ter garantia das manifestações do sobrenatural. Deus está procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu, que vai confiar em mim de forma irrestrita. Na vida desses eu vou agir. E esse desenho não pode ser ignorado. Agora, diferente do primeiro, que ao confiar no homem aparta o coração do Senhor, nós temos um segundo exemplo no texto de Jeremias, de alguém que confia no Senhor. E a Bíblia diz: e cuja esperança é o Senhor. Ele confia no Senhor, faz do Senhor a sua esperança. Quem é essa pessoa? É aquela que sabe
que mesmo que Deus use pessoas para nos ajudar, Ele não